Então, muito bem, queridos. Boa tarde, ou boa noite, ou good evening, como me sugeriram, não é? Apesar de que, né, começamos aula de português, então vamos manter o boa tarde e boa noite. Gente, alguns, né, eu já conheço, para muitos outros ainda sou uma novidade. Está aqui o meu nome completinho, se precisarem, né, por algum outro motivo qualquer. Meu nome é Ana Lúcia. Já coloquei o e-mail também e ele deve estar no material. Deixa eu dar uma conferidinha. Está no material o e-mail, né? Sempre é bom a gente ter mais uma forma, mais uma possibilidade de comunicação. Estamos iniciando o processo hoje e a gente tem aí um longo caminho, né, entre estudar português e também redação. Antes de começar a falar sobre qualquer conteúdo relacionado a português, hoje a nossa aula é de português, tá? Eu queria combinar com vocês como vai funcionar a organização dessas nossas aulas, o que há, né, projetado. Vocês me viram falando informalmente aqui com o Ricardo sobre esse número de aulas, né? E o que ocorre? Nós temos 8 aulas determinadas, tá? Para pelo menos uma delas, e aí eu até já quero marcar com vocês hoje, uma delas pelo menos vai ficar para redação. Quando eu falei sobre isso, eu percebi que alguém disse assim, só uma de redação, né? Então, gente, já quero comentar sobre isso, tá? Tudo vai depender, a organização desses 8 encontros vai depender de como se encaminhar o conteúdo, né? O que importa em termos de redação, tá? Já vamos até deixar marcadinho. Quando é que vai ser a nossa primeira aula de redação ou a nossa aula de redação? Na terça-feira da semana que vem, tá? Nós temos hoje e amanhã aula de português, né? A gente tem aula hoje e amanhã também, né? E por que precisamos dessas duas primeiras aulas de português? Porque o conteúdo que a gente vai iniciar hoje precisa de 2 encontros. Não tem como eu parar, né? E aí continuar, sei lá quando, a gente vai acabar se perdendo, tá? Então, essas duas primeiras têm que acontecer assim na sequência, por isso eu também já marquei na sequência. E aí na terça-feira, que é o nosso terceiro encontro dos 8, nós teremos aula de redação. O material de redação vocês vão receber no dia, tá? O material de redação especificamente não está aí nesse livro, tá? E aí eu vou entregar no dia, tá? O que é que compreende esse material de redação? Principalmente, para começo de conversa, as informações do edital. Claro que todos vocês já devem ter lido, já devem ter se informado, mas às vezes aparecem alguns termos que são misteriosos pra gente, né? Ah, tá, o que é coesão no texto, né? Tá, a gente tem uma ideia, mas quem sabe vamos especificar isso melhor, né? Como atingir a coesão, enfim. Então a gente vai falar sobre todos esses aspectos do edital. Também recordaremos a parte teórica, né? A gente vai lembrar qual é a estrutura de uma dissertação, enfim, dicas infalíveis, né, para que a gente comece esse processo de escrever, tá? O que vai acontecer na terça-feira, então? Até o intervalo, gente, nós teremos a aula teórica, porque também vocês já devem, não sei se já refletiram sobre isso, do que é que nós precisamos em termos de redação. A gente precisa de algumas orientações iniciais, né? E depois o que é que tem que fazer, afinal de contas? Colocar a mão na massa, tá? Escrever. Muita criatividade, muita imaginação, muita inspiração e, né, escrever mesmo. Então a ideia na terça é aula teórica antes do intervalo e depois do intervalo eu já vou colocá-los no trabalho, né? A gente já vai fazer uma redação aqui em aula, certo? Então até o intervalo aula, depois uma redação. Por que eu já quis marcar essa aula de redação agora mais no início? Porque vocês vão me entregar a redação na terça-feira, né? E o ideal é fazer assim, viver essa situação de sala de aula, né? Ah, vou fazer em casa, né? Daí sabe como é que é? Parece uma coisa, parece outra coisa e a gente acaba não escrevendo. Pelo menos essa primeira tem que acontecer assim em aula. Aí vocês vão me entregar essas redações, eu vou vou corrigir essas redações nos mesmos moldes daquilo que vai ser cobrado, né? Da escala de 0 a 100, mas depois a gente vai falar sobre todos esses detalhes, né? E aí na semana seguinte, eu levo uns 2, 3 dias ali para corrigir. Eu já vou trazer, né, essas redações corrigidas para vocês e aí nós vamos determinar como vai funcionar essa segunda fase. Se a gente vai precisar de mais
né, uma parte de uma aula para trabalhar com aspectos teóricos, né, se nós precisamos conversar mais individualmente a respeito das redações. Né, a ideia é que vocês escrevam pelo menos 2 textos para início de conversa. Depois a gente pode, enfim, né, produzir quantos quiser. Tá? Tudo bem, gente? Em relação a essa organização inicial, assim, alguma dúvida? Vai ter algum tema já? Claro. Na verdade, hoje não. Né? O que eu vou fazer? Eu vou trazer já os 2 temas na terça-feira. Um deles, pois é, eu queria que esse primeiro a gente já fizesse como vai acontecer na hora da prova, porque na hora da prova a gente não vai saber qual é o tema antes, né? Então, a ideia é terrorismo mesmo na terça-feira, tá? Tô brincando, né? Então, o primeiro tema vocês vão ficar sabendo ali na hora e o outro fica de tema de casa. Aí o outro vocês vão fazer em casa, me trazer depois. Ao longo das nossas 8 aulas eu consigo fazer a correção, devolver. Não adianta eu fazer a redação na última aula, entende? Porque aí depois, né, como é que eu vou manter a conversa com vocês? Como é que a gente vai, afinal de contas, ver o que pode ser melhorado, tá? Então, na terça, tudo de redação que for necessário vai acontecer. Tá bom? Já vão se inspirando, né, no sentido de ficar com muita vontade de escrever. E eu queria fazer um pedido muito especial, gente. Terça-feira é véspera de feriado. Tá? Quarta-feira é feriado. Né? Claro, fora, assim, circunstâncias mais extremas, né? Ah, eu já tinha comprado uma passagem porque eu vou para a Europa, não sei quando. Bom, boa viagem, é só o que eu posso dizer, né? Mas a ideia é que vocês realmente façam essa redação aqui, entende? A gente não vai começar tão tarde, né? Fazemos ali a aula teórica, não precisa nem chegar até a hora do intervalo. Né? Terminou essa parte teórica, a gente já começa a produzir o texto. Não assim, eu vou pegar o tema e vou para casa resolver, sabe como é que é? Ninguém vai fazer uma redação na véspera do feriado em casa, né? Então, claro, todos somos adultos, mas um pedidinho para que vocês façam aqui, tá? Bom, então, vamos trabalhar? Gente, vamos determinar essas nossas aulas, né, exatamente de acordo com aquilo que está sendo cobrado no edital. O conteúdo de português desse edital é bastante enxuto, assim, é bastante simpático, viu? Não é um dos piores. Muitas vezes a gente tem informações demais, assim, né? Às vezes eles colocam termos que não significam grande coisa, assim, né? É mais para assustar o pessoal, como se diz, né? E esse edital está bem realista, assim, né? Essa lista de conteúdos da prova de português está bem realista. Não há outra forma de iniciar este processo a não ser falando sobre classes gramaticais, tá? Então, assim, ó, já partimos ali do iniciozinho, é a primeira página com conteúdo mesmo, né? E nós vamos acrescentando algumas informações, né? Gente, qual é a ideia, tá? A ideia, eu acredito que isso, né, seja eficiente, a ideia é, antes de mais nada, abordar os conteúdos, em primeiro lugar, que são base para a prova, né? Eu reconhecer o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, é essencial para a gente poder começar a falar em português, né? E segundo, são os conteúdos mais significativos também. Tá? Lá mais pro final, quando nós já estivermos assim mais cansadinhos, quem sabe, né? A gente vai deixando os conteúdos mais fáceis, mais simples e não tão cobrados na prova. Claro que a gente vai ver tudo, mas esses primeiros são decisivos. Tá legal? Cai na prova exercício tipo isso, assim, de apontar quem é o sujeito, quem é... Agora... Na verdade, assim, agora a gente vai começar com o conteúdo de classe gramatical e depois do conteúdo de classe gramatical a gente já vai para análise sintática e a primeira função, né, sobre a qual você vai falar é o sujeito. O que acontece? Pode ser cobrado, pode haver uma questão específica, mas aí quando chegar a hora do conteúdo eu vou falar mais detalhadamente, tá? Pode haver uma questão específica sobre sujeito, sobre a análise sintática, mas ela é base também para praticamente todos os outros conteúdos. Exemplo, para eu resolver uma questão de concordância verbal, eu tenho que saber quem é o sujeito. Tá? Então, eles são conteúdo base, para poder começar a aprofundar. É isso? Tudo bem? Então, vamos lá. Muito bem. Gente, vocês sabem, né, é um conteúdo do qual a gente lembra de uma forma ou outra, né? São as tais classes gramaticais, a gente tem 10 classes gramaticais, né? E talvez...
até não sei quanto tempo cada um de vocês está estudando agora para concurso, mas vamos fazer uma referência assim, né, a colégio, tá? Vocês sabem que na época de colégio, enfim, né, ensino fundamental, ensino médio, a gente trabalha com alguns aspectos das classes gramaticais que não mudam a vida de ninguém, digamos assim, para ser, né, simpática, tá? Não são definições que podem, né, ser cobradas em alguma prova de concurso. Eu vou dar um exemplo prático sobre substantivo. A gente viu várias classificações de substantivos. Substantivo comum, substantivo próprio, simples, composto, primitivo, derivado, blá, 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 blá. Todas essas definições acabam aparecendo aqui nas nossas aulas, mas não serão questões diretas. Eu acho que essa é a preocupação. Tá? Claro que não vai haver uma questão na prova pedindo para eu marcar a opção em que existe um substantivo concreto. Tá? Isso seria uma provinha lá para, sei lá, quarta série, quinta série, né? Mas a gente tem que ter uma ideia em função de outros conteúdos. Então, o que é que mais interessa em termos de classe gramatical, gente? O que é que mais interessa? Interessa muito mesmo, mesmo, mesmo. Vocês vão confirmando ao longo das aulas. É identificar as classes gramaticais. Isso pode parecer óbvio, né? Talvez a gente tenha a sensação, né, a tendência de pensar assim, ó, ai, substantivo, adjetivo, quem é que não vai saber, né, identificar? Nós não podemos esquecer, vocês sabem disso, por isso estão aqui, nós não podemos esquecer que as pessoas que elaboram as provas sabem muito bem o que estão fazendo, tá? Elas sabem qual é a tendência das pessoas de responder questão de português usando intuição, tá? Então, estudar português, isso que vocês estão fazendo aqui, eu sei que eu sou suspeitíssima para falar, né? Estou puxando a brasa pro meu assado, mas é verdade, gente. O que é que diferencia, na verdade, né? O que é que diferencia aquele que vai bem ou vai mal na prova de português? É o estudo, é a técnica, não é o ouvido, não é a intuição, não é a sensação, né? Claro que a gente sabe português. Se nós formos fazer uma prova de português sem estudar nada, tá? Vamos supor que a gente tenha facilidade com português. Tá, a gente acerta ali uns 60%, né? 50%, 60%, talvez 70%, dependendo da minha habilidade com português. Mas isso não nos adianta. A gente tem que acertar 90%, de 90% para cima. E para acertar os 90%, a gente precisa de técnica, tá? Bom, então vamos trabalhando com a teoria, depois a gente vai fazer exercícios dissertativos, né, exercícios de completar, como a gente chama, e aí também temos depois as questões objetivas que vocês já vão, né, resolvendo na medida do possível. Então tá, gente, olha só, substantivo, né? É uma classe gramatical bastante importante, bastante significativa. E para que ela serve? Ela nomeia seres, coisas e ideias. O que está aqui é o mesmo que está no livro de vocês, tá? Qualquer sugestão para anotar, aí eu vou dizendo. Então, nomeia as coisas que existem, certo? Então, a caneta, né, pavor, lâmpada, saudade, tá? Dá nome para as coisas, tá legal. Por que será, gente, que aparecem aqui as definições de substantivo concreto e abstrato? Eu comentei com vocês antes, tá? Comentei com vocês antes que há várias classificações. Quer ver como vocês lembram sobre as outras classificações, mesmo sem ter estudado, né, formalmente? Guarda-chuva, por exemplo, é um substantivo simples ou composto? É, porque existe lógica nisso, tá? Sombrinha, comparando entre simples e composto, vai ser um substantivo simples, tá? Porto Alegre, comum ou próprio? Próprio. Ah, e cidade, comum. Floricultura, primitivo ou derivado? Derivado. E flor é o primitivo. Por quê? Porque são definições lógicas, né? É só dar uma pensadinha que nós chegamos lá. Um outro tipo de classificação com o qual se trabalhou foi a de substantivo coletivo, né? Esse aí normalmente rende algumas piadas. Por quê? Existem alguns substantivos coletivos importantes. Nada disso cai em prova, tá? Mas existem alguns importantes para a vida, né? Sei lá, acervo de obras artísticas, né? Molho de chaves, vai ver, alguém tem vontade, vai usar a palavra molho de chaves, enfim, né? Biblioteca, discoteca, tudo bem, tá. Agora, existem vários coletivos que nós decoramos lá no ensino fundamental e que são completamente inúteis, né? Aquelas
Alcateia, né? Que eu acho que a maioria lembra disso, né? Alcateia, que é o coletivo de lobos, né? Lembra? Tinha Cáfila, olha que emoção. Cáfila é coletivo de camelos, né? Um coletivo muito abordado, nós já vamos parar de falar bobagem, tá? Um coletivo muito abordado nos últimos tempos aí, não sei porquê, tá na moda, tá? Vocês já devem, claro, ter ouvido falar sobre um Panapaná. O que é um Panapaná? Panapaná é coletivo de borboleta, gente. Olha que coisa importante na vida de uma pessoa, tá? Bom, enfim. Vou deixar ali se alguém quiser copiar. Isso aqui, gente, só serve para participar de programas com pegadinha, né? Não para fazer uma prova de português. Tá. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Todas as outras classificações, ou nós lembramos, ou são insignificantes para a prova. Essa diferença aqui sim é importante. Por quê? Porque vai haver uma questão direta cobrando a diferença entre concreto e abstrato? Não. Mas, e alguns já devem saber do que eu estou falando, mas por quê? Diferenciar substantivo concreto de abstrato é essencial para eu diferenciar duas funções sintáticas. Quais? Complemento nominal e adjunto adnominal, né? Essas duas funçõezinhas sintáticas, sim, são cobradas. Então, é aquilo que eu estava comentando, gente. Isso aqui é base, né? Até pode cair uma questão direta de classe gramatical, mas é base para tudo que vem depois, né? Muito bem. Bom, lembrando a definição lá, né? Eu digo quinta série porque eu estou chutando aqui, imagino que seja algo parecido com isso, quarta, quinta série, né? Definição lá da quarta ou quinta série, definição perfeita para quarta ou quinta série, né? O que a professora dizia? Substantivo concreto é aquilo que dá para pegar, né? É o que dá para pegar, é o que dá para desenhar, é o que dá para imaginar, tem essas versões assim. Claro, gente, lá na quarta ou quinta série isso é ótimo, né? Funciona, né? Corresponde ao objetivo. Mas a gente vai um pouquinho mais além. Olha só, o que é o substantivo concreto? Ele nomeia seres, coisas de existência independente. Coisas que não dependem de outros seres para existirem. Aqui a gente tem o exemplo de corredores. Os corredores do prédio pareciam intermináveis. Corredores, substantivo concreto. Ele existe de forma independente, né? Vamos pensar na palavra, sei lá, copo. Concreto ou abstrato? Concreto. Fantasma. Concreto ou abstrato? Tá, isso aí eu fiz de maldade. Gente, olha só, vamos analisar, sem filosofias, tá? Sem delírios, tá? Fantasma é uma criatura de existência independente, certo? O fantasma depende de alguém para se manifestar. Vamos fazer uma comparação. Saudade. Comparem o fantasma com a saudade. A saudade existe de forma independente? Não. Para que a saudade exista, é preciso que alguém sinta saudade. Então, a saudade é um abstrato por quê? Porque ela nomeia conceitos que dependem de um ser para se manifestar. Tá? O fantasma é uma criatura de existência independente. Não precisa de alguém para fazer aquela ação ou para sentir aquela coisa, né, para que ele exista. Tá, eu sei que o fantasma atrapalha um pouquinho, porque primeiro que fantasma não existe, né, tem toda aquela história. Mas vocês entenderam. Ar, concreto ou abstrato? Ar. É concreto. Ar é concreto, né? Tá, o que são substantivos abstratos? Gente, são aqueles, então, que dependem de um ser para se manifestar, que representam ações. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. A luta contra a violência deve ser diária. Luta é um substantivo abstrato que representa a ação. E é especificamente principalmente esse aí, que vai nos interessar, tá? Por que é um substantivo abstrato a luta que representa uma ação? Porque é necessário que pessoas façam a ação de lutar para que ela exista. A luta não existe de forma independente. Pessoas têm que tomar uma atitude para que ela aconteça. Relâmpago. Pois é, o que vocês acham? Concretíssimo, né? Concretíssimo. É que tu não vai tentar pegar o relâmpago. Não pode pensar naquilo, entende? A gente não pode pensar. Relâmpago existe de forma independente, tá? Mas ele sai de algum lugar bom, eu não sei, né? Não depende de seres para se manifestar. Olha o que é o abstrato, ó.
Abstrato nomeia conceitos que dependem de um ser para se manifestar. Tá? Bom, eu sei que só esse assunto de diferenciar concreto de abstrato já renderia, né, umas 3 horas, mas a gente não tem todo esse tempo. Então, o que nós vamos fazendo? À medida que vamos, né, trabalhando com o conteúdo, a gente vai reforçando essa diferença, tá? E vocês vão ver que no instantinho, né, as coisas se esclarecem. O que nos interessam principalmente, então? Os abstratos que representam ações são todos derivados de verbos, né? Abstratos que representam ações são derivados de verbos. Existe o verbo lutar. Censura, por exemplo, é um abstrato que representa a ação. Existe o verbo censurar. Depois, abstratos que representam estados. Por exemplo, felicidade. Né? Felicidade é um abstrato. Qualidades, beleza, vamos supor. Né? Gente, uma qualidade não necessariamente é algo positivo. Né? Então, aqui, um exemplo que eu dei. Beleza é uma qualidade. Então a gente vai reforçando essa ideia à medida que resolve os exercícios, tudo bem? Outra coisa, todas essas classes gramaticais vão aparecer novamente inseridas em outros conteúdos, tá? Agora a gente está falando assim, informações, né, básicas. Vocês estão com calor, né? É, né? Não? Pois é, não sei o que está acontecendo. Obrigada, mimoso. Então tá, vamos ao artigo. Gente, será que pode haver uma questão de artigo que incomoda as pessoas? Ou questão de artigo sempre vai ser uma barbada? Não, vocês já captaram a ideia. Que bom, que bom, que bom. Quem elabora a prova quer, né, pegar o candidato na surpresa, entende? Então, o que muitas pessoas pensam? É artigo, vai ver que eu não vou saber o que é um artigo, nem preciso estudar essa parte aí, vamos para a próxima. Né? Bom, o artigo, gente, é uma classe gramatical bastante valorizada pelos elaboradores. Por quê? Primeiro, porque as pessoas não dão muita atenção. Segundo, ele apresenta muitas possibilidades de significado, muitas possibilidades de significado. Agora nós vamos falar só de 2 possibilidades, existem várias, né? Talvez no dia a dia a gente não preste tanta atenção para essas possibilidades semânticas, né? Mas isso tudo vai aparecer. Gente, falando em semântica, deixa eu tirar esse coletivo daqui. Falando em semântica, ó, essa é uma palavra que faz parte de qualquer prova de português. O que é semântica? Semântica é igual a significado. Então, muito se cobra, né, para quem já fez algumas provas de português, né, para quem já está estudando há um tempinho a mais, sabe que muitas vezes são propostas substituições de termos nas frases, né, e ao fazer essa substituição, o que a gente tem que observar? Se, substituindo uma palavra pela outra, isso acarreta mudança semântica, alteração semântica, né? Então, são termos com os quais a gente tem que se habituar, né, para não ficar inseguro na hora da prova. Isso aí sempre vai aparecer, tá? Bom, então, do que é que nós queremos falar agora? Lembrando quais são os artigos, né? O, a, os e as são os artigos definidos. Uma, uns e umas são os artigos indefinidos. Tá, tudo bem. O que faz um artigo? Para que serve um artigo? Né? Para que serve um artigo? Para acompanhar um substantivo. É para isso que ele existe. Todo substantivo tem direito a um artigo, digamos assim. Né? Se eu falo apagador, qual é o artigo correspondente a apagador? O. Né? Eu digo caneta, qual é o artigo correspondente? A. Então, cada substantivo tem direito a um artigo. Tá. O que faz o artigo? Indica o gênero e o número. Gênero, feminino e masculino, né? Número, singular ou plural. Agora já vem a primeira definiçãozinha que nos interessa muito. O artigo definido faz o quê? Ó, determina, especifica o substantivo. E o artigo indefinido faz o quê? Generaliza. Então vamos analisar a diferença semântica entre essas frases. Se eu falo, o funcionário foi premiado. Gente, quando nós usamos um artigo definido, nós estamos nos referindo especificamente a uma pessoa, né? O funcionário foi premiado. Eu estou falando, sei lá, por exemplo, sobre o João, né?
Eu estou falando de alguém em especial. Então, esse artigo determinou. É o João, não é o Pedro, não é o Joaquim, não é qualquer outra pessoa. Agora, olha a diferença. Se eu disser, um funcionário foi premiado, eu estou preocupada com qual funcionário foi premiado? Não, alguém daquela empresa, por exemplo. Tá? Aqui a gente percebe bem a diferença semântica. Vamos imaginar então, gente, que essa frase aqui, ó, o funcionário foi premiado, estivesse no texto. Como nós sabemos, toda a prova de português é elaborada com base em textos, né? Então, como poderia aparecer assim uma afirmativa lá na prova, tá? Vamos supor que essa frase esteja na prova. Na frase, o funcionário foi premiado, se substituirmos a palavra o, muitas vezes eles nem dizem o nome da classe gramatical, né? A definição tradicional. A palavra o, se substituirmos a palavra o por um, haverá alteração semântica, sim ou não? Sim. Por quê? Porque se eu uso a palavra o, eu estou determinando o substantivo. Se eu uso a palavra um, eu estou generalizando. Tá? Cada vez mais, gente, é esse tipo de coisa que se pede, né, na prova. É assim, ó, não tanto a decoreba, né? Não tanto o eu saber dar o nome completo, sei lá, das orações, vamos supor. Mas perceber o resultado semântico ao fazer alterações nas frases. Porque o que interessa averiguar quando se faz uma prova de português, quando se elabora uma prova de português? O que a gente quer averiguar mesmo? Se a pessoa entende o que lê, né? Se ela percebe as nuances, digamos assim, de cada palavra. Né? Modificação, substituição, supressão de uma palavra, inclusão de uma palavra. Tudo isso pode ir alterando o sentido. É isso que eles querem que a gente perceba. Tá? Bom, há muito mais para falar, gente. Querido, ali tem o livro, tá? Acho que ela colocou ali na entradinha. Foi o que eu pedi, pelo menos. Então tá aí. Há muito mais para falar sobre os artigos, tá? Mas eles vão aparecendo nos outros conteúdos, tá legal? Por enquanto, vamos deixar esse detalhe bem claro. Pode passar? Vamos para o adjetivo. Gente, para que serve um adjetivo? Para que serve um adjetivo? É sempre bom pensar assim naquela intenção mais básica, né? Ele até pode ter outras funções, mas para começo de conversa, o que faz um adjetivo? Caracteriza um substantivo, tá? Eu só posso dizer numa frase que existe um adjetivo se houver um substantivo a quem ele se refere. Então, por exemplo, como é que eu tenho certeza de que autênticos aqui é um adjetivo? Porque ele está se referindo a um substantivo. Para isso serve o adjetivo, para caracterizar um substantivo. Gente, existem muitas palavras mesmo, que podem funcionar como substantivos, dependendo do contexto, né? Que podem funcionar como adjetivos e também que podem funcionar como verbos. Ninguém pode pedir para vocês, ninguém pode perguntar para vocês a classe gramatical de uma palavra sem dar o contexto, né? Se alguém perguntar assim para vocês, qual é a classe gramatical de infeliz? Aí tu diz, eu não sei. Qual é a frase? Tinha aquele programa, não sei se ainda tem, né? Aplicação na frase, sabe? Como é que era aquilo? Soletrando, isso. Aplicação na frase. Não vem me perguntar qual é a classe gramatical de infeliz. Eu preciso de um contexto, tá? Se eu disser assim, ó, só para especificar isso que eu tô falando. Se eu disser assim, ó, o homem infeliz, sei lá, fugiu, tá? Muito bem. Nesse caso, o infeliz tem qual classe gramatical? Adjetivo. Tá bom. E como é que eu tenho certeza disso? Porque infeliz é uma característica do homem. Tá. Agora, se eu disser, o infeliz fugiu. O que aconteceu? Vamos ficar na classe gramatical. Depois a gente vai falar de análise sintática. Tem que cuidar para não misturar. Agora, ele é um substantivo. Ah, mas por quê? Bom, primeiro porque a palavra infeliz não está caracterizando alguém. O infeliz é a criatura sobre quem eu estou falando. Então a palavra infeliz está nomeando um ser. Tá? Então tudo depende do contexto. Por isso a gente sempre, nas provas, tem que voltar para o texto, por mais chato que seja. Tá?
Aquela história de a palavra tal na linha tal. Aí dá uma preguiça, né? De ir lá no texto, aí tu chega. O texto nunca está na mesma folha, eu sempre brinco isso, né? O texto nunca está na mesma folha da questão, né? Eu acho que eles pensam, né, bastante nisso. Aí tu tem que lembrar qual é a linha. Às vezes tu lembra a linha, quando chega lá não lembra qual era a palavra, ou lembra qual era a palavra, não lembra qual era a linha, né? Mas a gente vai treinando. Eu brinco sempre assim, ó, que a primeira coisa que a prova de português cobra é a persistência, né? Então, a gente não pode olhar para uma questão e pensar assim, ai, que coisa chata. Não, ela vai ser chata, isso é uma verdade absoluta, tá? A intenção é que ela seja chata. Nós vamos superar isso, a gente vai passar essa chatice e vai usar os conhecimentos que tem, né? Porque ela é uma prova chata. Não sei se existem provas mais chatas que a de português, mas eu sei que ela é. Tá. De quê? Química, eu também acho, concordo plenamente. Bom, vamos lá. Então tá. Gente, aqui ó, eu vou pedir que vocês coloquem uma OBS. Eu deixo algumas coisinhas para vocês escreverem, né? Porque vocês têm que ter um pouquinho de trabalho também, né? Tá? O que nós vamos escrever? A gente vai começar a lembrar que existe um negócio chamado locução, tá? Existem vários tipos de locuções. A primeira sobre a qual a gente vai falar é a locução adjetiva. Muito bem. O que é uma locução adjetiva? Eu vou colocar uma OBS aqui do ladinho, tá? Não é muita coisa. Que posso apagar, gente? Bom, qual é a estrutura de uma locução adjetiva? Preposição mais nome, tá? Essa é a estrutura da locução adjetiva. Ela sempre vai ter, né, essa estrutura. Ela inicia com uma preposição e vai se somar a um nome. O que é um nome, assim, gramaticalmente falando? É qualquer coisa que não seja verbo, tá? Então, pode ser um substantivo, pode ser um pronome também, né? Só não vai ser verbo. Vamos colocar um exemplo. Eu tenho lá, por exemplo, a expressão material de guerra, tá? Por algum motivo qualquer, né, uma frase lá no contexto, a gente quer se referir, né, a material de guerra. Por que de guerra é considerada uma locução adjetiva? Bom, o que nós vamos gravar hoje já? Que vai servir para todos os conteúdos até o último dia de aula. O que é uma locução, gente? Locução, não importa de que tipo, tá? Locução é mais de uma palavra. Existe locução verbal, existe locução adverbial, existe locução adjetiva. Locução é mais de uma palavra. Então, quando eu começo a usar essa expressão, é uma locução, eu já vou pensar, tá, é mais de uma palavra. Por que neste caso ela é especificamente uma locução adjetiva? Porque esta locução está fazendo o quê? Está fazendo a mesma coisa que um adjetivo faz. O que um adjetivo faz? Caracteriza um substantivo. A locução adjetiva faz a mesma coisa. Tá, mas por que eu não posso chamar de guerra de adjetivo, se está caracterizando um substantivo? Porque tem duas palavras. É só o número de palavras, tá? Na locução adjetiva tem preposição, mas em várias outras não tem preposição. Então não precisa gravar que é preposição. O que é locução? É mais de uma palavra, não importa quais são, tá? O substantivo. A locução adjetiva faz o mesmo que o adjetivo, caracteriza o substantivo. Gente, em muitos casos, as locuções adjetivas são transformáveis em adjetivos, né? Nem todas são, mas nesse caso aqui é. Já vamos aproveitar para lembrar. Qual seria o adjetivo correspondente? Material de guerra, poderíamos dizer que é material? Bélico. Isso aí. Tá, nem sempre a gente consegue transformar uma locução adjetiva em adjetivo, mas né, por que não aproveitar agora? Tá? Então, o que eu tenho que saber do adjetivo? Nada mais a respeito dele é cobrado em prova. Nada mais a respeito dele é importante para uma prova. O que eu tenho que saber? Que ele caracteriza um substantivo e preciso reconhecer uma locução adjetiva também. Diferenciar, por exemplo, uma locução adjetiva de uma locução adverbial. Nós faremos assim que chegarmos ao advérbio. Até aí tudo bem? Então tá. Vamos lá. Olha só, pronome. Gente, o primeiro detalhe importante a respeito dos pronomes
é ter uma noção de quantas classificações há, né? E vamos lembrar um exemplo de cada aqui, tá? A gente tem 6 classificações, a gente tem 6 classificações de pronomes, né? E identificar essas classificações vai ser importante para vários conteúdos, tá? Isso aí é um negocinho, né, que merece atenção. Um pronome pessoal, por exemplo, pronome, né? Todos aqueles que a gente usa para conjugar os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Existem os pronomes oblíquos também. O meu, o teu, o se, o, a, os, as, lhe, lhes, né? Tudo isso a gente vai vendo com o tempo. Um exemplo de pronome possessivo. Meu, teu, seu, nosso, vosso, deles, né? Pronome demonstrativo. Exatamente. Isto, este, aquele e as suas variações, tá? Gente, pronome relativo. Quem é que lembra o mais óbvio assim? Que. O pronome relativo mais importante é o que. E vou dizer um negócio pra vocês. Esse cara aqui, ó, esse pronome relativo é tão importante, mas tão importante, mas tão importante pra prova, que há um capítulo específico pra ele. Então é aquilo que eu comentei. Aqui nós estamos falando superficialmente sobre as classes gramaticais. Com o tempo, haverá capítulos específicos para muitas delas, tá? Depois vem o verbo. Imagina, a gente tem milhões de coisas para falar sobre o verbo, tá? Então aqui a gente está lembrando, assim, detalhes importantes, tá? Eu nem vou me aprofundar muito em falar sobre o pronome relativo agora, porque depois ele será, né, o personagem principal. Pronome indefinido. Aqui temos um, ó. Alguém, ninguém, nada, tudo, qualquer, né? E pronomes interrogativos, todos aqueles que a gente usa para fazer perguntas, né? Se eu perguntar que horas são, o que é um pronome interrogativo? Qual é o seu nome? Qual é um pronome interrogativo? Tá. Gente, olha só. Aqui temos um exemplo em que o alguém é um pronome indefinido, né? E aqui um exemplo em que o aquela é um pronome demonstrativo. Tá legal. Existe uma classificação secundária, assim, a respeito de pronomes, que não é muito cobrada em prova, tá, gente? Não é muito cobrada, mas é algo tão rapidinho que vale a pena a gente observar, né, se alguém tiver a brilhante ideia de cobrar. Qual é a segunda classificação? É uma classificação secundária, menos importante, assim, tá? Bom, todos esses pronomes aqui que aparecem, tá, na lista dos 6 podem ser classificados ou como pronomes substantivos ou como pronomes adjetivos. E a definição é bem fácil, quer ver? Vamos analisar os exemplos. No caso da palavra alguém, tá, a gente já sabe que é um pronome indefinido, isso não vai mudar. A palavra alguém, além de ser um pronome indefinido, o que ela está fazendo? Ela está substituindo um substantivo, ou ela está acompanhando um substantivo naquela frase? Substituindo. O alguém, por exemplo, pode estar substituindo, não, sei lá, o João, né? Está no lugar de algum substantivo. Então, o alguém, como classificação principal, é pronome indefinido, mas também vai ser classificado como pronome substantivo. Por quê? Porque ele faz o papel de um substantivo, né, por substituí-lo. E aqui a gente percebe bem a diferença. No caso de aquela, a palavra aquela está não substituindo um substantivo, mas acompanhando. Como está acompanhando um substantivo, faz o mesmo papel de um adjetivo. Por isso, pronome adjetivo. Mas assim, ó, a probabilidade disso ser cobrado, né, bem pequena, assim. Do que é que nós vamos precisar muito? A gente vai precisar muito, né, desses pronomes aqui. Por que eu nem coloquei a lista agora? Porque eles vão inevitavelmente aparecendo nos conteúdos seguintes. A gente vai ter que lembrar quais são, né, os pronomes oblíquos, por exemplo. A gente vai ter um capítulo só sobre pronome relativo, né? Todos eles vão aparecendo aí à medida que a gente vai trabalhando. Tudo bem até aí? Tranquilinho? Então tá. Gente, numeral. Que ideia vocês têm sobre numeral, assim? Será que é uma classe gramatical muito significativa para uma prova de português? Não é, vocês estão certos. Existe um item que é importante, assim, sobre o numeral. A gente já vai ver, tá? Bom,
Qual é a ideia que nós precisamos fixar a respeito de numeral? Que ele serve para indicar quantidade. Para isso que temos um numeral. Se a gente se aprofundar muito aqui, vai acabar numa aula de matemática, né, gente? Olha só. Isso pode ser muito perigoso para mim. Pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Tá, vamos lembrar, né? Os cardinais, 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode colocar um exemplozinho, se quiser. Vamos colocar o 2, ó. Cardinal 2. Como é que é o ordinal correspondente ao 2? Segundo, tá? Um multiplicativo. Dobro, triplo, né? Quíntuplo, quádruplo, e por aí vai. Fracionário. Isso, aquelas coisas, né? 2 terços, 5 onzeavos e parou por aí. Tá, olha só. Então, numerais representam quantidade. Tudo bem. Há um detalhe que nos interessa aqui, gente. Ó, mais uma OBS para vocês acrescentarem. Qual é a OBS? Nós precisamos observar que, às vezes, podemos confundir um artigo indefinido com um numeral. Como é uma situaçãozinha meio, né, perigosa, quem elabora a prova aproveita. Então, olha só. Tá, vamos ver o que acontece. Comprei um livro. Nessa frase aqui, gente, a palavra 1 é artigo indefinido ou numeral? O que parece? Nós estamos usando o achismo agora, né? É um artigo? Ótimo. Na verdade, a gente acha que pode, né, classificar como um ou como outro. Eu posso querer enxergar como um numeral, mas, cuidado, neste caso, ele é um artigo. Não pode funcionar como numeral nessa frase? Não. Por quê? Vamos lá. Gente, em tese, a palavra 1, e isso vale para uma também, né? Em tese, essas palavras serão artigos indefinidos, tá? Em 90% dos casos. Se quem escreve a frase, quem diz a frase ou quem escreve a frase, é que precisa ser claro. Se a pessoa quiser que eu perceba aquilo ali ser um numeral, ela tem que me ajudar. Ela vai precisar colocar alguma palavra que traga a ideia de quantidade. Então, neste caso aqui, se eu disser, comprei apenas um livro. Bom, o que acontece agora, gente? Agora ficou explícita a relação de quantidade. Comprei apenas um livro, eu não comprei 2, eu não comprei 3, eu não comprei 4, eu não comprei 27 livros, eu comprei apenas um, né? Ideia de quantidade. Nós até podemos, né, achar isso meio esquisito, a gente pode até se revoltar, enfim, mas não vai mudar, tá? Se ninguém me avisar alguma coisa na frase, é artigo, e é para isso que a gente está aqui, tá? Para se preparar para essas ciladas, entende? Ah, mas não tem nenhuma palavrinha que me ajude. Eu estou na dúvida se é artigo ou numeral. Então, o que é que vai ser? Artigo. Tá? Outras circunstâncias em que ele seria numeral. Existem outras palavras, né, que podem ser usadas. Comprei somente um livro, por exemplo. Ou, comprei um livro, 2 revistas, 3, sei lá, enciclopédias. Nossa, que coisa antiga, enciclopédia. Isso eu tirei do baú. Tá? 3 enciclopédias, não sei porque uma pessoa compraria 3 enciclopédias, mas tudo bem. Tá? O que acontece é que aí a gente manteve a ideia de quantidade. Então, ninguém me avisou nada, não está muito claro, é artigo. Se quiser que seja numeral, quem escreveu é que tem que ser claro. Tá? Então tá. São esses detalhes, esses detalhezinhos assim que nos importam, né? É nisso aqui que a cobrança acontece. Então pensem bem, se essa aqui fosse a frase lá presente no texto, comprei um livro, tá? E há uma afirmativa assim, ao inserirmos a palavra apenas após a palavra comprei, alteramos o sentido e a classificação. Alteramos? Sim, porque a gente colocou uma palavra que dá ideia de quantidade, tá?
E o que ocorre, né, gente? No dia a dia, nós não prestamos muita atenção aos detalhes semânticos, né? A gente vai falando, a gente vai se entendendo, de alguma forma a gente se entende, tá? Mas na escrita, muita coisa faz diferença. Bom, verbo, né, gente? Verbo, pensem bem, né? Quanta coisa nós falaremos sobre verbo. Isso aqui é a pontinha do iceberg, né? Tá? Nós vamos falar muitíssimo sobre verbos, há uns 2 capítulos pelo menos a respeito de verbos. Tá? Aqui nós só vamos lembrar o mais óbvio. O que é o mais óbvio? Quais são as habilidades dos verbos, o que eles podem fazer. Tá? Verbos podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Gente, quais são os verbos que indicam estado? Os verbos de ligação. Não vamos lembrar a lista agora, porque ela vai aparecer logo logo aí na análise sintática, tá? Os verbos de ligação são os verbos que indicam estado, né? Ser, estar, parecer, aquela turminha toda, tá? Verbos que indicam fenômenos da natureza, são bastante evidentes. E todos os outros verbos da língua portuguesa são verbos que representam ação, tá? É bom a gente ter essa ideia, né? Existem 9 verbos de ligação, né? Não sei quantos verbos que indicam fenômenos da natureza há, mas não são muitos, a gente sabe disso. E todos os outros verbos existentes são verbos que indicam ação. O que é que nós vamos acrescentar aqui? Nós vamos acrescentar aqui, adivinha quem? Mais uma locução. Que tipo de locução agora? Locução verbal. Vamos falar sobre locução verbal. Pode apagar aqui, gente? Muito bem. Esta criatura aqui muito nos interessa também. Locução, o que a gente combinou mesmo? O que é uma locução? Sempre mais de uma palavra. Legal. Uma locução verbal, gente, normalmente apresenta essa estrutura aqui, ó, tá? Um verbo auxiliar qualquer. Não precisamos nos preocupar com quais verbos funcionam como auxiliar, tá? Eu vou colocar aqui para cima essa definição, daí vocês enxergam melhor, tá? Locução verbal, vou colocar para cá. Ela sempre vai ser formada por um verbo auxiliar, ou mais verbos auxiliares, mas esse aqui é o padrão, e uma das 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Então tá. Olha só, depois nós já vamos ver exemplo. O que é uma locução verbal então, né? Gente, existem locuções verbais com até 4 verbos, mas o padrão são 2. Normalmente a locução é formada por 2 verbos. Existem locuções com 3, no máximo 4, tá? Se tiver 4, por exemplo, serão 3 verbos auxiliares e o último sempre é uma dessas criaturinhas aqui. O último sempre vai ser um infinitivo, um gerúndio ou um particípio. Gente, verbos no infinitivo terminam em ar, er ou ir. Eu resumo colocando um R. Fica mais prático, eu acho, mas né, se vocês quiserem manter ar, er, ir, fiquem à vontade. Um verbo no gerúndio termina em NDO, ando, endo ou indo, né? Para ficar mais prático, NDO. E um verbo no particípio termina em ado ou ido. Para ficar mais prático, eu coloco apenas o DO, né? Essa é a possibilidade mais frequente. Tá, vamos pegar exemplos então. Vamos colocar um exemplo de uma locução verbal com auxiliar mais infinitivo, tá? Vou colocar um exemplozinho para cada um. Se eu disser precisamos conversar. Ó, precisamos conversar é uma locução verbal formada por um verbo auxiliar. O verbo auxiliar é algo que está na nossa intuição, tá, gente? Não precisa querer se preocupar com ele, tá? Verbo auxiliar mais infinitivo. Um exemplo com gerúndio. Eu posso dizer, vamos supor, estou estudando. É uma locução. Está cheio agora. Oi? Está cheio. O gerúndio, né? O gerúndio. São modinhas, né? Assim como há moda em relação à roupa, na linguagem também existe a moda, né? É o tal do vou estar providenciando, né? Ela está comentando sobre o gerúndio na sua forma excessiva. Aqui ele está ótimo, né? Ele quer representar um processo prolongado, né? O problema do gerundismo, né, que se chama,
Tu pede lá alguma informação, sei lá, o telefone do cartão de crédito, vamos estar providenciando, né? A sensação que a gente tem quando a pessoa diz vamos estar providenciando é assim, daqui a 3 semanas mais ou menos eu vou ficar com vontade de procurar o que tu me pediu, daí daqui a 5 semanas talvez eu consiga achar a resposta, né? Uns 2 anos aí a gente, né, resolve o assunto. Bom, enfim, um exemplo com particípio, para ficar no verbo estudar, ó, tenho estudado. Tá, mais 2 coisas são importantes sobre essas locuções verbais. Gente, uma locução verbal equivale a um verbo só. Então, por exemplo, quantas orações nós temos dentro desse período, né? Isso a gente vai falar bastante ainda. Quantas orações nós temos dentro deste período? Uma só. Temos uma só. Por quê? Porque eu não conto como 2 verbos. Porque o número de orações a gente conta pelo número de verbos ou locuções verbais. Mas a questão é que uma locução verbal é igual a um verbo, tá? É um casalzinho que, né, faz apenas um papel, que é romântico. Então, são 2 verbos que fazem o papel de um. Quantas orações nós temos aqui? Uma oração, né? O período, portanto, vai se chamar período simples, porque apresenta uma oração só. É o que acontece nos 3 casos. Então tá. Muito bem. Locução verbal resolvidinha. Ah, tinha mais uma coisa. Falei que eram 2, comentei só uma. Gente, outra coisa. Numa locução verbal, quem interessa mesmo é sempre o último verbo, tá? Isso agora não vai fazer muito sentido pra gente, né? Mas, para efeitos de concordância verbal, para efeitos de regência verbal, quem interessa é o último verbo. Por exemplo, se eu perguntar pra vocês, qual é o verbo da oração precisamos conversar? Qual é o verbo? Conversar. É o verbo conversar que comanda a situação. Esses aqui são meros e insignificantes verbos auxiliares, tá? Depois isso vai fazer mais sentido. Tudo bem? Pode passar? Advérbio, gente, outra classe gramatical de extrema importância, tá? Os advérbios nos acompanharão em praticamente todos os conteúdos. Identificar um advérbio é essencial e é coisa que nós podemos resolver hoje. O que faz um advérbio? Um advérbio exprime circunstância, tá? Ele serve para indicar as circunstâncias em que ocorrem os fatos. Basicamente, quando alguma coisa aconteceu, onde alguma coisa aconteceu, como alguma coisa aconteceu, por que alguma coisa aconteceu, né? É o onde, como, quando, quanto, né? Tá, e a quem um advérbio se refere? Um advérbio se refere a um verbo, na maioria das vezes, por isso o nome dele é advérbio, ó. Na maioria das vezes ele se refere a um verbo, mas pode se referir a um adjetivo ou a outro advérbio. A gente vai ver um exemplo para cada, tá? Aqui no advérbio a gente vai demorar um pouquinho mais. Bom, vamos colocar um exemplo de advérbio que se refere a um verbo, tá? Vou pegar a mesma palavra. Vou usar a palavra mais. Se eu disser, por exemplo, estudei mais. Neste caso, a palavra mais está se referindo a um verbo. Por que diz, gente? Vou colocar só as expressões aqui para não ocupar muito espaço aí no livro. Olha só, estudei mais. Por que a gente diz que o advérbio modifica o verbo? Como assim, né? Modifica o quê? Ele modifica o sentido. Olha como é diferente. Eu dizer, estudei. E eu dizer, estudei mais. São 2 informações diferentes. Uma coisa é a pessoa estudar. Outra coisa é ela estudar mais. Tá? Então, o mais modifica o sentido do verbo. O que importa mesmo é eu enxergar a que palavra ele se refere. Eu tenho uma palavra que está se referindo ao verbo. Bom, então esta palavra é um advérbio. Vamos ver um exemplo dessa mesma palavrinha se referindo a um adjetivo, só para vocês terem um exemplo de cada um. Na expressão mais esperto. O fulano é mais esperto do que eu. A palavra mais, nesse caso, é um advérbio. Por quê? Porque está se referindo a um adjetivo, ok? Tá. E se eu disser assim, ó, o fulano mora agora mais perto da minha casa.
Nesse caso, o mais está se referindo a perto, que é um advérbio. Então, um exemplo de cada. Ó. O advérbio que se refere a verbo, o advérbio que se refere a adjetivo e o advérbio que se refere a outro advérbio. Gente, eu sei que talvez vocês pensem assim, ai que chato, bem capaz que eu vou ficar prestando atenção nisso. É um detalhe importante. Quando essas regras são dispensáveis, eu vou comentar com vocês. Mas por 1000 motivos, a gente precisa saber identificar um advérbio. Tá? A gente precisa saber se ele está se referindo a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, em todos esses casos aqui, a palavra mais é advérbio. Agora, olha só que coisa incrível que é a língua portuguesa. Vocês pensaram, sei. Gente, olha só, nessa expressão aqui, ó. Hoje vou fazer mais exercícios de português, tá? Agora, vocês já podem responder isso. Qual é a classe gramatical da palavra mais aqui? É um advérbio também? Vamos usar as informações que nós temos até agora. A palavra mais, nesse caso, está se referindo está se referindo a qual classe gramatical? Ela está se referindo a um substantivo agora. Se ela está se referindo a um substantivo, o que ela é? Um adjetivo. Então, pois é. Ó, aqui todas elas são advérbios, tá, gente? Eram exemplos todas de advérbios, né? A situação é a seguinte. Existem várias palavras em português que podem ser adjetivos ou advérbios. Várias que podem ser adjetivos ou advérbios. Como é que eu vou saber diferenciar pelo sentido? Gente, sinceramente, nós percebemos diferença de sentido entre esse mais, aquele mais e esse mais aqui? Tudo é mais. Qual é a mudança de sentido, né? Ó, diferença de sentido. Todos eles dizem a mesma coisa. O que é que vai diferenciar um do outro? O que vai diferenciar é a quem cada um se refere. Como esses aqui se referem a verbo, adjetivo e outro advérbio, são advérbios. Como esse se refere a um substantivo, é um adjetivo. Então, o adjetivo nem sempre é uma palavra que indica qualidade, vocês concordam? Né? A gente tem que tirar um pouquinho essa ideia. Não que atrapalhe, entende? Nós só precisamos entender que nem sempre o adjetivo vai indicar, né, uma qualidade ou uma característica. Aqui eu sei que é um adjetivo porque se refere a um substantivo, ponto final. Muito bem. Tá, o que mais nós precisamos anotar? Locução adverbial. Ops. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui que tem espaço. Locução adverbial. Bom, se eu disser assim, ó, como nesse exemplo, logo falaremos sobre o assunto. O que a gente vai usar para confirmar que aquilo ali é um advérbio, tá? Isso aqui é um advérbio. O que eu vou usar para confirmar? Bom, primeiro, logo expressa uma circunstância. Nesse caso, circunstância de tempo. Para confirmar que é um advérbio, o que eu tenho que fazer? Ver a quem ele se refere. Como ele se refere a um verbo, ele é um advérbio. Tá. Agora, se eu disser assim, naquele dia, falamos sobre o assunto. Gente, a expressão naquele dia também está indicando uma circunstância de tempo, né? E por que é uma locução adverbial e não um advérbio? Porque tem duas palavras. Tá? É isso aí. São denominações. Tudo que tem mais de uma palavra vai ser denominado locução. Então, locução adjetiva, locução adverbial, locução verbal, né? Então tá. Aí é uma locução adverbial. Aqui uma locução adverbial. Aqui um advérbio, porque exprime circunstância, porque se refere a um verbo e é uma palavra só. Aqui é uma locução adverbial. Por quê? Porque exprime circunstância, porque se refere a um verbo, mas são duas palavras.
tá? Só o que muda é o número de palavras. Muito bem, gente, preposição. O que é que nós precisamos saber em relação às preposições? Nós precisamos saber a lista das preposições. Olha só que beleza. Isso aí. Isso aí é importantíssimo, porque elas estão envolvidas em vários conteúdos, tá? Então, identificar as preposições é essencial. Para que serve uma preposição? Gente, não precisamos perder tempo decorando definição, entende? Ninguém vai cobrar. Nós temos que ter uma ideiazinha, tá? De qual é o objetivo daquela classe gramatical, tá? Qual é o objetivo da preposição? Ligar coisas. Aliás, tanto a preposição quanto a conjunção que vem a seguir tem o mesmo papel. Para que elas servem? Para ligar coisas. Elas ligam palavras, ligam orações, né? Quando eu digo medo de fazer prova, esse de ligou a palavra medo a fazer prova, né? Então, liga palavras, conecta palavras. São conexões, né? Para que tudo que a gente escreve ou diz faça sentido. O que eu preciso principalmente fazer em relação às preposições é identificar. Tá? Claro, aqui existem alguns detalhezinhos sobre os quais a gente vai falar. O a nós sabemos, pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser não sei o que, né? Logo logo a gente vai fazer o resumo. Mas identificar a preposição para começo de conversa está ótimo. Tá, agora as duas últimas. Conjunção. Gente, conjunção é a classe gramatical mais cobrada em qualquer prova de português, tá? Eu sei que, eu sempre brinco, né? Lá pelas tantas, vocês não acreditam mais na gente, porque a gente fica dizendo que tudo é importante, tudo é importante, tudo é importante, tudo é importante, né? Mas isso é verdade absoluta, tá? Qual é o conteúdo mais certo em qualquer prova de português? Qual é o conteúdo mais certo? Conjunção. Que são denominados, depois a gente já vai ter capítulos e mais capítulos, só para vocês terem uma ideia, existem 4 divisões do conteúdo que tratam de conjunção, tá? É matéria que não acaba mais. Então, já vamos nos acostumando com o termo, né? A conjunção é o que as provas mais modernas chamam de nexo. São os nexos. Os nexos são as conjunções, os pronomes relativos também, tá? Então, essa aí é a matéria mais importante de qualquer prova. Gente, eu não estou falando só de classe gramatical, né? Quando a gente for ver esse conteúdo, eu vou repetir isso 5 vezes no mínimo, tá? Essa aqui é a matéria mais importante em relação a todas para uma prova de português. É quase impossível, né, que não haja pelo menos uma questãozinha de nexos. Por quê? Primeiro, porque o conteúdo é bastante extenso. São muitas classificações. São as tais orações coordenadas e subordinadas, né? Aquelas. E segundo, a gente tem belas lembranças disso, né? E segundo, gente, só vai acertar esse tipo de questão quem está fazendo o que vocês estão fazendo, quem estuda, entende? Né? São conteúdos um pouco mais aprofundados, né? Exigem dedicação, não é assim, na hora eu vou lá, vejo qual é o significado ali, vejo o que soa bem, sei lá, o que a pessoa pensa. Tá, então o que eu posso dizer agora sobre a conjunção? Nada. Por quê? Porque depois nós vamos falar horrores, né, sobre ela. Por enquanto, só o que a gente vai lembrar é que ela faz a mesma coisa que uma preposição faz, liga. Mas ela liga principalmente orações, tá? Liga principalmente orações para formar períodos compostos. Aí pode ser coordenativa, subordinativa, tudo isso, tá? A gente vai falar exaustivamente. Só para vocês terem uma ideia, um turno inteiro, uma noite inteira, nós vamos falar sobre essa matéria. Uma aula vai ser só para isso. Tá, eu já convenci vocês de que a matéria é importante, né? Eu posso parar de falar, tá, tudo bem. Gente, depois dessa maravilha de classe gramatical, quanto à importância, vem essa pobrezinha aqui, né? Interjeição. Essa criaturinha, assim, né, quase nunca aparece na prova, ela é rejeitada. Por quê? Porque ela é muito óbvia, né? O que são as interjeições? Isso aqui é uma definição meio esquisita, tá? Eu nem gosto muito dela, mas não há definições muito legais para interjeições. Resumindo, o que são interjeições? São palavras ou expressões que a gente usa para comunicação diária, né? Alô, oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, silêncio, psiu,
olá, não me lembro se eu falei, enfim, tá? São expressões. O que não pode aparecer numa interjeição? Não pode aparecer verbo. Se aparecer um verbo, deixou de ser uma interjeição e passou a ser uma oração. Se eu disser, por exemplo, tome cuidado. Se eu disser tome cuidado, continua sendo uma interjeição? Não. Aí passou a ser uma oração. Porque onde aparece um verbo, ali apareceu uma oração. Muito bem. Antes ainda, gente, de passarmos para o exercício, eu quero fazer um resumo aqui das possibilidades de classificação das palavras o, a, os e as. E aí vocês vão ter que achar um cantinho aí. Eu acho que lá no final do livro tem lugar. Aqui eu não sei se... Eu vou colocar o esquema aqui para vocês terem uma ideia do quanto precisa, tá? Ó. Aqui serão 3 classificações e 3 exemplos. Aqui serão 4 classificações e 4 exemplos. Bom, o que acontece? Aquilo que nós comentamos lá no início, né? Como essas palavrinhas aqui apresentam várias possibilidades de classificação e de significado, elas interessam muito para uma prova, né? Gente, nós vamos procurar a classificação dessas palavras seguindo a eliminação de possibilidades nessa ordem, tá? Primeira possibilidade do o, artigo definido. O o também pode ser um pronome oblíquo, agora a gente já vai ver como reconhecer, é bem fácil. E ele também pode ser um pronome demonstrativo. Eu vou colocar um exemplo curtinho aqui para cada um, tá? Artigo definido. Exemplo, resolvi o problema, né? Eu sei que é um artigo porque está acompanhando um substantivo. Tá legal. Tudo em paz. Um exemplo de pronome oblíquo. Nós o encontramos no cinema. Gente, como é que nós falaríamos essa frase aqui assim no dia a dia? Nós não falaríamos, nós o encontramos no cinema, a não ser que estivéssemos preocupados em aplicar a norma culta, né? Mas a nossa tendência no dia a dia é falar, nós encontramos ele no cinema. Bom, isso que nós falamos, nós encontramos ele, né? Tá, não é algo que está de acordo com a norma culta, mas serve para eu identificar como pronome oblíquo, entende? Quando o, a, os, as forem substituíveis por ele, ela, eles ou elas, na linguagem informal, isso quer dizer que são pronomes oblíquos. Então, pelo menos esse nosso deslize do dia a dia serve para alguma coisa, né? Serve para identificar como pronome oblíquo, tá? E pronome demonstrativo. Não entendi o que ele disse. Aqui o pronome demonstrativo. Gente, o pronome demonstrativo o vai normalmente aparecer antes da palavra que, tá? Isso é uma... Né? Antes da palavra que ou antes da palavra de, normalmente. Mas o que principalmente nos faz identificar essa palavra como pronome demonstrativo, olha só, é o fato de que a gente pode substituí-lo por outro demonstrativo. Aquilo. Dizer não entendi o que ele disse é o mesmo que dizer não entendi aquilo que ele disse. Isso aqui, gente, pode ser cobrado de forma direta, né? Ou de forma indireta. São informações, assim, essenciais. Substitui por aquilo? Substitui por aquilo, que é outro pronome demonstrativo. Então, o fato de que o o é substituível por aquilo comprova a classificação de pronome demonstrativo. Qual seria a função que é? Pronome relativo. Aqui é a classificação desse que? A palavra que, nesse caso, é pronome relativo justamente por estar antecedida de um demonstrativo. Por isso que é importante reconhecer também. Ó, gente... Claro, agora antecipando aqui conteúdo, né? A palavra que, nesse caso, não precisa entender agora, é só um comentário. A palavra que, nesse caso, é um pronome relativo.
E a gente vai saber que é um pronome relativo pelo fato de reconhecer o O como demonstrativo. Então, resumo, se eu não consigo identificar o O, eu não vou identificar o quê? Né? Tá, mas isso é papo para depois. Quais são as possibilidades do A, então? As três iniciais, tá? Mesma coisa. Artigo definido, pronome oblíquo, pronome demonstrativo. E que mais um A pode ser? Preposição. Uhum. Muito bem. Gente, aqui funcionam as mesmas regrinhas para os três primeiros, tá? O artigo vai acompanhar um substantivo. Querem que eu coloque um exemplo a cada? Querem, né? Tá. Então vamos lá. Encontrei a resposta, por exemplo. Exemplo de artigo. E o ideal, gente, é ir eliminando nessa ordem. Tá? Por quê? O artigo é o mais fácil de identificar, o pronome oblíquo é o segundo mais fácil, o demonstrativo é o terceiro mais fácil e a preposição, se eu não seguir esse caminho, é quase impossível. Então a ideia é eliminar. Se um A não for artigo, não for pronome oblíquo e não for pronome demonstrativo, deve ser preposição. Deve ser não, vai ser. Um exemplo com pronome oblíquo, eu, a... Tá, eu vou usar o mesmo verbo de lá que agora não apareceu. Eu a vi, obrigada. Gostei, vou trocar. Eu a vi. Ontem. Tá? Como é que nós falaríamos essa frasezinha aí? Eu a vi ontem. Eu vi ela. Né? No dia a dia, é o que a gente fala. Bom, o fato de que o a virou ela na linguagem informal comprova, né, ser pronome oblíquo. Aqui, gente, no caso do demonstrativo, o exemplo vai ter que ser um pouquinho maior, tá? Não é para eu fazer vocês escreverem, mas a estrutura da frase precisa ser maior, não tem outro jeito, tá? Então, vamos lá. Não é o primeiro A, é o segundo que vai aparecer. Quase um texto. Ó, fizemos redações. Ah, eu falei que não era o primeiro, no fim eu não coloquei aqui. É esse aqui, ó, tá? Acho que eu confundi vocês. Fizemos redações. A que estiver mais bem escrita receberá um prêmio. Bom, por que que esse A é um pronome demonstrativo? Lembram? Em primeiro lugar, porque ele apareceu antes da palavra que, né? O que que eu posso fazer agora para confirmar? Esse A é substituível por outro demonstrativo, por aquela. Fizemos redações. Aquela que estiver mais bem escrita receberá um prêmio. Como apareceu antes da palavra que e é substituível por aquela, confirma como pronome demonstrativo. Não é um tipo de classe muito comum, assim, né? Gente, fala, querida. É, exatamente. Não. Em várias circunstâncias, né, do que a gente está falando? A gente está falando que ele é um pronome demonstrativo justamente porque ele substitui, né, um substantivo anterior. Se eu colocasse apenas a palavra aquela, a frase também estaria correta. Né? A ideia de ele funcionar como demonstrativo é se referir a um substantivo anterior. Né? E por que isso? Porque a medida... Por que que isso é considerado certo? Porque evitar a repetição de palavras numa frase sempre é um bom negócio. Né? Para não precisar colocar a palavra redação de novo. E agora, gente, preposição. Bom, se vocês me perguntarem assim, ó, tá aí, quando é que o A é preposição? Bom, vamos começar a falar, né, mais ou menos uma meia hora sobre todas as possibilidades em que o A pode ser uma preposição. Gente, por isso que eu digo assim, ó, o ideal é eliminar as anteriores, tá? Preposição pode aparecer antes de palavra masculina, pode aparecer antes de palavra sem gênero, pode aparecer antes de verbo, né? Vou colocar um exemplo aqui qualquer, tá? Nesse caso, está aparecendo antes de uma palavra masculina.
Na maioria das situações, as preposições são exigidas pelos verbos. Mas nesse caso não, ó. Nesse caso, por que o a é a preposição? Vamos usar a eliminação. Como é que eu sei que esse a não é artigo? Porque o substantivo seguinte é masculino. É o prazo, não a prazo. A prazo daquela loja é bom? Não. O prazo. Tá. Ah, por que não é pronome oblíquo? Porque vendemos ela a prazo. Por que não é demonstrativo? Vendemos aquela a prazo. Né? Bom, sobrou a preposição. Nesse caso aqui, a preposição faz parte desta classe gramatical que eu já queria aproveitar e pedir que vocês me ajudassem a determinar. Qual é a classe gramatical da expressão? A gente já sabe que o a é preposição e que prazo é substantivo. Ok. Mas agora, essa expressão juntinha tem que nome? É uma locução. O que a gente tem que ver? A quem ela se refere? Adverbial. Uhum. Ela está se referindo a um verbo, certo? Então ela é uma locução adverbial. Ela é uma locução por quê? Porque tem mais de uma palavra. Adverbial por quê? Porque se refere ao verbo. Gente, observem. Por que uma locução adverbial? Porque ela indica uma circunstância. Circunstância de quê? De modo. A prazo é o modo como nós vendemos. Se colocasse a prazo, vírgula, vendemos, ficaria errado? Não, por quê? Porque o a prazo é sintaticamente falando, ele é um adjunto adverbial deslocado, né? Ele é um adjunto adverbial. Se eu colocasse antes do verbo, a vírgula inclusive seria obrigatória. A prazo, vírgula, vendemos, né? Mas aí a gente já está falando ali de pontuação. Então tá, vamos fazer o exercício? Que horas são? Vocês fazem intervalo que horas normalmente? É? 9? Tá. Então vamos começar o exercício. Temos 10 minutos ainda, quem sabe até a gente consegue terminar. Mas também não tem problema, não quero correr. Se chegar às 9 e a gente não terminar, termina depois. Muito bem. Então vamos lá. Ui. Dê a classe gramatical dos termos ou expressões destacados. Os alemães concordaram com os termos do acordo. Muito bem. Alemães